Na linha direta, o Sérgio pergunta, já tem uma pergunta clínica. Ele tem um filho de 4 anos, possui um problema de pulmão, sempre apresentando infecções de garganta, alongando para o pulmão, tornando ao singular este caso. Quando ele pode entrar com tratamento homeopático, ele pergunta. Ele pode entrar com tratamento homeopático já. Eu né? acho que ele pode começar a fazer o primeiro nome dele É Sérgio. Sérgio, eu acho que você deve começar já um tratamento, pegar a criança, levar para um profissional. E hoje em dia, cada profissional dentro da homeopatia tem uma conduta. Alguns profissionais, eles permitem o uso do melhor para o paciente. É por onde eu acredito. Eu acredito que eu dou preferência a começar o tratamento sempre com a homeopatia. Às vezes eu associo o que é necessário. Eu vou ser sincero para o Sérgio e para todos os amigos que estão nos ouvindo. Muitas das vezes o tratamento mais importante para o paciente é uma orientação. Eu sou sincero para falar para vocês. Eu acho que tem uma série de comportamentos que a gente tem que nos levam a adoecer. Num lar que pode haver desarmonia, num lar onde pai e mãe estão desentendendo, as crianças têm uma condição de terem processos infecciosos muito mais frequentes. Recorrentes, inclusive. Eu estou só citando isso para o Sérgio. Agora, a criança dele apresenta um processo, e aí é interessante que ele vá fazer um tratamento que vai, de alguma forma, estimular a criança a ter mecanismos de defesa, e ele mesmo passa a combater as infecções com a sua própria sistema imunológico. Isso daqui é comum. Então, a experiência de trabalhar 34 anos com isso faz com que você, hoje, atendo pacientes meus que foram pacientes que vieram pequenininhos, e hoje, depois de 34 anos, tem sua família, tem suas crianças. Então eu estou tratando dos seus filhos, que eles trazem para que faça o tratamento, que faça o acompanhamento. Eu, particularmente, eu sou partidário de você usar preferencialmente o nosso tratamento homeopático. Às vezes eu associo outro medicamento em determinadas situações, se faz necessário. É importante ressaltar, obviamente, com data vênia, né, como diriam os advogados do Dr. Cílio, no sentido de que a garganta ela é uma das primeiras barreiras dos agentes infecciosos, e com esse tempo seco também há uma grande difusão de vírus e bactérias pelo próprio ar. A conduta, eu sei por até uma conduta familiar, viu, Dr. Cid? Dr. Marcos Amaral Campos, não sei se você conhece, ele foi um homeopata há muito tempo. E a minha irmã, eu lembro que tinha muita infecção de garganta, queriam até operá-la, e em determinado momento ele falou não, e insistiu com o tratamento homeopático, e hoje ela mantém as amígdalas, que são importantes como uma barreira, né? Então eu tenho esse testemunho para falar para o Sérgio, no sentido de ter paciência e insistir sim na medicação homeopática, e outros tipos de medicinas, de terapias, para que fortaleça de fato o sistema imunológico do seu filho e evitar outros. Eu tenho uma dica também uma dica importante. Porque a garganta representa a capacidade de falar em favor de nós mesmos, de pedir eu quero, eu sou, etc. Uma criança, como é que vai ter a capacidade ou não de falar? Vai depender muito. As crianças do signo de Virgem, elas têm uma propensão a serem boazinhas demais e uma dificuldade de falar não para os outros. É uma característica do ser que vem sobre essa influência desses astros. E é interessante. Então eu estou dizendo que a gente avalia isso também. Agora, quando você tem uma criança que começa a ter, a gente treina a criança que ela possa expressar sentimentos. Então, se ela vive dentro de um lar onde tem muito de seja boazinha, seja educada, seja perfeita, isso pode ser uma coisa que dificulte a criança de expressar o que ela sente, de falar o que ela quer. E se ela vive numa escola e ela, como é uma criança que pode ser uma criança comportada ou certinha, que pega algum amigo que ele é mais solto, mais tranquilo, mais autoritário, essa criança pode sofrer a influência dele, ficar com raiva, e a raiva se manifesta na garganta. É interessante.
Então você faz uma abordagem. Quando eu faço, como eu trabalho com homeopatia, trabalho também com florais, então eu trabalho também com comportamentos, eu peço que mudem comportamentos, porque você mudando comportamento, você deixa de criar uma condição favorável de uma doença aparecer. É evidente, se você tem na sua casa um cactus e você regar todo dia o cactus, há grande chance de ele apodrecer, porque cactus gosta de pouca água. Toda doença tem aquilo que alimenta a doença, então aí você muda o terreno, e você mudando esse comportamento, tenho certeza que você vai criar uma condição mais favorável da criança se manifestar. Então, é comum também quando eu atendo uma determinada criança, que eu vejo que tem alguma dificuldade do lar, eu peço, falo, mãe e pai, eu vou pedir para vocês estarem voltando, marcando uma consulta, e vocês também se trabalhando, porque influencia e muito, e só pode ser dessa forma. E esse equilíbrio da gente entender que a doença pode ser uma consequência de um grupo familiar, é muito interessante que quem está nos ouvindo pense sobre isso. É a mesma coisa que você leva para o seu ambiente de trabalho. Se você tem um ambiente de trabalho onde as pessoas se entendem bem, onde tem amizade, fraternidade, você tem uma condição muito mais favorável de você estar vivendo e trabalhando com alegria. E isso tudo é muito importante. Tem uma doença que é aquela doença que a gente fala lesão de esforços repetitivos. Então você imagina que você vai lá e você vai agora começar a datilografar, ou você vai fazer o seu trabalho e você está muito cansado, esgotado, ou reclamando de lá da sua empresa, e você vai digitar o que você digita sempre, e na hora que você está digitando, você está mais tenso e contraído, e na hora que você está tenso e contraído e vai fazendo movimento, a pessoa fala assim, mas eu estou um pouco tenso vezes todos os movimentos que você faz durante o dia, começa a lesionar os seus músculos, os seus tendões, os seus nervos começam a sofrer alteração. Movimento repetitivo feito com falta de prazer vai dar lesão na pessoa. Então, se você for trabalhar com amor, você vai trabalhar diferente. Tudo que você faz com amor é uma coisa muito importante, você está muito presente aqui no agora. Sabe quando você está fazendo a coisa gostoso, porque eu estou fazendo, então se divirta no seu trabalho. Se achar que está ganhando pouco, que o chefe é ruim, não sei o que lá, enquanto estiver lá, se divirta e veja a solução para ir para um outro. Porque também você chegar, passar mal no trabalho e ficar reclamando do seu trabalho, isso vai ficar fazendo você ficar em estado de uma doença, né? Gerando sofrimento, gerando doença, cria um ambiente ruim, sabe, João Carlos? Então eu acho legal, Baldan, que as pessoas começam a analisar-se quando estão doentes, porque o medicamento é legal, conversar com o médico é muito legal, e eu vou falar uma coisa que é muito importante, que você reflita sobre isso, para que você participe do seu processo de cura. Um dos livros que eu escrevi chama Você é o Remédio, eu tenho 100 exemplares que estão no fim, estão esgotando, e a gente deve fazer uma reedição do Você é o Remédio. E a gente fala de como é importante o paciente estar atuando, sabendo, estou doente, mas o que fez que levou meu comportamento que me levou a ficar doente? Porque aí você tem uma ação positiva de mudar um gerenciador de uma doença. É uma reflexão que vai te levar até um próprio autoconhecimento e alguma situação que gerou essa desarmonia que desembocou na doença, né? E se conhecer é muito importante. Eu acho que tanto é importante se conhecer, como eu acredito que o profissional da área de medicina, toda pessoa ligada com medicina, deveria com certeza fazer durante seu curso uma faculdade um trabalho de terapia durante os 6 anos de faculdade, os 6 anos de se trabalhar para se conhecer, porque ele trabalha para se conhecer, ele sabendo quem ele é, ele vai conhecer a alma do outro irmão, ele vai conhecer a alma do outro, então ele vai poder abranger. Porque às vezes a pessoa, quando está sendo atendida, fala, isso aqui é só fazer procedimentos cirúrgicos, médicos. Às vezes a pessoa vai no hospital, gente, ela entra dentro do hospital, você vê todo aquele maquinário, você fica assustado com aquilo. Então, você precisa orientar. Olha, meu amigo, esse aparelho funciona dentro dessa forma, você vai passar assim, esse barulhinho que vem aí, isso é só para controlar você. Você está numa terapia intensiva,
para uma pessoa que nunca entrou naquilo, tem um medo. E ele já está falando, meu, eu estou numa UTI, unidade de terapia intensiva. Aí, meu, daqui eu saio para o cemitério. Pé na Então, cova, né? pé na cova. E é justamente o lugar onde você tem mais chance de ficar vivo. Porque lá tem todos os recursos para te manter saudável, vivo.